toda terça-feira é hora do programa Lugar de Mulher, às 8 horas, aqui na NGTV. E toda semana que inicia o mês, nós temos aqui duas advogadas, a Tabata e a Juliana, falando sobre leis, justamente para orientar o público feminino, mulheres que precisam entender sobre leis e seus direitos. Sejam bem-vindas, Juliana e Tabata. E hoje, em especial, né, meninas, a gente vai optar em falar da Lei Caroline Dickmann. Eu, particularmente, não sabia que existia essa lei, eu realmente não tinha entendimento do que se tratava e achei, do pouquinho que a gente já conversou, sensacional. Tabata, fala um pouquinho aí para nós, Juliana, também. Primeiro, que lei é essa? Então, Vanessa, primeiro gostaria de te agradecer novamente por estar aqui no programa Lugar de Mulher e quero te parabenizar pelo programa que eu estou acompanhando todas as terças-feiras. Está incrível, com temas muito interessantes, pessoas muito interessantes. Até vi na semana passada, esteve a Magali aqui. Magali, quero te mandar um beijo, eu adoro ela, uma pessoa que ela foi um divisor de águas na minha vida, né? Porque o Enneagrama, né, que a Vanessa também conhece, e é uma apaixonada, né? Estudiosa no assunto, firme. Exato. Eu sempre acho que todo mundo deve fazer o Enneagrama porque ele faz a gente se entender melhor e conhecer as outras pessoas melhor. Em relação à Lei Caroline Dickmann, né, Ju? É uma lei muito interessante, é uma lei muito importante. Ela é um marco inicial, né, para coibir os crimes cibernéticos. O que acontece? O Código Penal ele foi criado em 1940, então, muito recente, né, o nosso Código Penal. E, na época que ele foi criado, né, não existiam computadores, as pessoas não tinham celulares, então, não se previu, né, crimes cibernéticos. Até que chegou um momento que aconteceu um fato com alguém famoso. Com alguém famoso, porque exato. Enquanto acontece com pessoas comuns, vai acontecendo. Mas aí aconteceu com alguém famoso, por isso que a lei carrega o nome dela. E ainda bem não, gente, por favor. Ainda bem que alguém assumiu essa causa. Sim. Né? Exato. Ótimo. E aí aconteceu com ela. Isso. Porque eu vi que é uma lei curta, né, meninas? Não é uma lei longa. Na verdade, Vanessa, ela não é uma lei específica. Ela veio trazendo para dentro já da lei do Código Penal de 1940 dois artigos na própria lei que já existia, na verdade, né? Então, ela não foi uma criação de uma lei nova. Ela trouxe 2 artigos para já o Código Penal de 1940, relatando e trazendo esse crime cibernético que a gente comentou que não havia, até então, o acontecimento desse fato, uma punição pelo crime praticado. Mas né? O que aconteceu com a Caroline Dickmann? O que aconteceu? A lei ela é a 12.737 de 2012 e ela carrega o nome da atriz. Por quê? Porque em 2011 a Carolina Dickmann teve o seu computador invadido, onde foi retirado 36 fotos dela e mais algumas conversas, né? E aí o criminoso começou a extorquir, né, a atriz, pedindo um valor significante para a não divulgação dessas fotos e dessas conversas. A atriz veio e se negou a fazer o pagamento desse valor, Vanessa, e, diante disso, foi publicada nas redes essas imagens. E aí ela sofreu tanto, ela conta para todo mundo, enfim, que aí ela sofreu porque ela perdeu contratos, teve perda em valores, enfim, além do abalo emocional, psicológico, diante de toda a comunidade do Brasil inteiro, vendo aquelas imagens que eram reservadas dela, pessoais dela, à disposição dela. Né? Realmente, né, invasivo. Foi um hacker, então. Isso. Foi um hacker. E, na época, até ele cobrou R$10 mil, né, em 2011. Hoje ainda é um valor bem significativo, imagina na época. Né? E não existia uma lei, um artigo do Código Penal que, então, punia pessoas que invadissem os dispositivos, né, computador, celular, de outras pessoas. Mas ele foi pego. Foi pego, tem como pegar, tem como rastrear. Sim, tem como rastrear. Mas o que acontece? Como as leis elas não retroagem, então o que acontece? Uma lei que ela é criada hoje, um crime que cometeu ontem não vai ser punido por essa lei. Então, mesmo a lei carregando o nome Carolina Dickmann,
ela não, digamos assim, usufruiu Da própria lei da criada, lei. que ela deu, enfim, o pontapé inicial para a criação da lei. Tanto que a lei ela foi criada e foi promulgada num prazo, assim, ó, que a gente fala, que a gente sabe, criação de lei, super rápido. Em 2 anos, a lei já foi sancionada e entrou em vigor. Né? Então, foi por conta dela, porque ela colocou a cara a tapa, ela foi adiante, porque ela queria, e ela já pensando nisso, que não era, ela saberia que ela não iria usar a lei em benefício próprio, mas ela queria que outras pessoas que tivessem, principalmente mulheres, porque é que nem fala, a lei não é somente para mulheres, ela também vai abarcar o sexo masculino. Mas, infelizmente, a maior divulgação de imagens que hoje nós temos nas redes sociais, enfim, são de exposição feminina. Para aquele tete-a-tete da pessoa que quer entender, e eu tenho certeza que você aí que está assistindo quer entender um pouquinho mais. Então, quer dizer que eu tenho um relacionamento e eu troco... Nesse caso, ela foi hackeada, ok? A pessoa sofreu ônus, a lei foi criada. A lei agora existindo. Eu, Vanessa, estou atualmente num relacionamento tranquilo e troco fotos mais ousadas com o meu atual companheiro. Terminei esse relacionamento. Né? E vice-versa. Aqui a lei é para homem e para mulher. Sim. Como eu gosto, como tem que ser, equilibrada, justa, né? Ou ele ou ela expõe essas fotos, aí tem o ônus. Aí tem a lei provando, né? Que hoje em dia tudo tem como provar, gente, né? Existe uma assinatura de IP que qualquer movimento que tu faça no mundo, me corrige, cibernético tem como rastrear. Onde veio as imagens. Aí eu também está valendo. Não é só para uma invasão no computador, mas também por uma situação como essa. Não. Quais são as situações que essa lei funciona? Para o pessoal poder saber se pode, quando usar ou não. Claro. O que, Vanessa, você trouxe para nós é o que a gente chama de pornografia de vingança. Por exemplo, você tem um relacionamento, você troca imagens, troca nudes, troca conversas, enfim, e aí o relacionamento acaba e a pessoa, por vingança, por se... Né, querer humilhar, enfim, acaba divulgando essas imagens. Não entra na lei Carolina Dickmann, porque a lei Carolina Dickmann é para quem invade o sistema. Então, é necessário que seja invadido o teu celular, o teu computador, para que, então, incida a lei Carolina Dickmann. Tá? Se eu enviei, aí é outra situação. É outra lei. Mas isso também não permite que você enviou a tua imagem e que ela foi divulgada sem tua autorização, a pessoa não tenha penalidade, não seja um crime também. Sim. Ele não está incorporado na lei Carolina Dickmann, que é essa que a gente está falando agora. Mas existe, sim, a lei que fala que não é permitido você divulgar imagens, nem conversas de WhatsApp, enfim, muito menos em grupo, que acontece muito hoje em dia. Vou falar pela adolescentes, enfim, em grupos que conseguem divulgar fotos de meninas... exposição de meninas ou conversas mais íntimas, isso também é crime, mas não está abarcado pela lei que a gente está debatendo hoje aqui. Interessante. Ela a é lei uma lei dela é só para invasão. Isso. Essa lei que a Ju trouxe para nós, ela é uma lei de 2018, é a Lei 13.718, que a gente vai falar mais para frente sobre essa lei. Aqui no programa também já estamos... Já deixa. Nós vamos falar também dessa lei. Mas a lei específica, esses artigos, na verdade, que foram incluídos no Código Penal, eles são para invasão dos dispositivos eletrônicos, que podem ou não estar conectados na internet. Entendi. Eu perdi meu telefone. Vou mudar aqui o case, então. Perdi meu telefone. Alguém achou e entrou. E teve acesso às minhas fotos e divulgou. Aí tá valendo a Caroline Dickmann. Sim. É isso, então? Exato. Porque ele invadiu o teu porque ele sistema. invadiu o meu sistema. Exato. Eu deixei meu celular e fui ao banheiro. Nesse meio tempo, alguém pegou meu telefone e utilizou de forma errada. Mas aí como é que se prova isso, garotas? Hoje em dia, né, não é... Aí já é um pouquinho mais complexo, né? Aí o direito, né, a gente trabalha mais com as leis mesmo, mas o direito, ele é multidisciplinar. Então, em muitos casos, a gente trabalha com profissionais de várias áreas. E, nesse caso, teria que ter um perito para... Né? Tem, né? Sim, tem. Então, quer dizer que se eu roubar o meu notebook, aí, no caso dela, foi uma invasão de hacker, né? Mas se roubarem meu notebook e tiverem acesso, também está valendo. Também está valendo. Configurar a invasão no sistema onde você consegue dados da pessoa. E a gente não está falando só de imagens e conversa. Qualquer dados, até se a gente for olhar na própria lei, tem os dados de cartão de crédito,
de débito, essas coisas que depois veio mais, agora em 2018, acho que veio, ou foi em 2021, que veio também referente a isso, sobre as invasões de sistema, onde se utiliza os dados do cartão de crédito para realizar compras, enfim, que hoje em dia tem acontecido muito. Muitas pessoas têm os seus cartões de créditos clonados até nas redes sociais e efetuam compras. Eu já tive essa situação. Eu, em casa, recebi uma mensagem do meu cartão de crédito, porque vem, né, as mensagens de todas as compras, dizendo que tinham comprado umas viagens para mim em São Paulo. Entende? Com os dados do meu cartão de crédito. Então, ele também é uma invasão, né? É uma invasão. E se for ver, tem que atualizar, né? Porque o âmbito online, ele está com muitos itens aí que precisam ser vistos e revistos, porque existem técnicas utilizadas totalmente fora de contextos humanizados, que eu digo, dentro da verdade das pessoas, né? E o nosso Código Penal é muito antigo, né? Pensa, é 1940, então, vários crimes que agora, com a tecnologia, vêm, que nem a Carolina Dickmann, que é de 2011. Enfim, não existia nada que punisse a pessoa que praticasse esse tipo de crime, né? E aí ela vem vindo essas atualizações, trazendo para dentro do código questões que vão ser necessárias com a evolução, né, que a gente tem hoje, inclusive com a internet, com redes sociais, enfim. Uma pergunta, meninas. Digamos assim, eu me sinto... Ela se sentiu extremamente indignada, braba, com essa situação que a gente acabou de narrar. Ela é famosa, mas eu sou uma pessoa comum e eu quero fazer algo ou criar um adendo numa lei assim. O que ela fez para criar esse adendo? Qual foi o movimento? Vocês saberiam me dizer? Por que foi criado esse adendo? Ela buscou quem? Ela teve que fazer, que nem a gente sabe que do caso Daniela Pérez, na época, a mãe dela fez milhões de assinaturas para que houvesse uma lei para que ele pudesse ser responsabilizado pela morte, porque a gente sabe os contextos daquela morte, que é até algo para a gente se falar aqui, né? Sim, o que ela fez para ter uma lei no nome dela? Na verdade, não foi ela que fez. O que acontece? Como a gente não tinha essa previsão aqui, a Câmara dos Deputados fez um movimento e esse projeto de lei ele tramitou em caráter de urgência para que, então, fosse incluído no Código Penal. São dois artigos, na verdade, que foram incluídos no Código Penal e mais duas alterações que foram feitas em outros artigos. Então, o que acontece? A lei ela levou o nome da Carolina Dickmann porque aconteceu com ela o fato. Não que isso não tivesse acontecido antes, mas eu não sei se... Provavelmente as pessoas que estão nos assistindo elas vão lembrar também disso. Eu lembro que eu estudava na época e que foi assim um movimento aquilo. Quando essas imagens vieram a público, quando aconteceu isso, eu lembro que foi assim muito, muito comentado sobre isso, né? Porque era realmente uma época que vinha acontecendo muitos casos assim. Que daí vem a comoção social. Exato. E sabendo que o crime já estava sendo cometido, né, na época dos fatos, e não haveria como tu coibir ou então tu punir quem estivesse praticando o crime. Exato. Aí o nome dela, porque daí como aconteceu com ela, e ela foi a primeira a dar o cara a tapa. Por quê? Porque essa lei ela é uma lei condicionada à representação. Exato. Pode acontecer comigo, se eu não for à busca, não ir fazer a denúncia, enfim, não vai acontecer nada. Eu preciso representar, entende? Até essa própria lei. Eu tenho que ir na delegacia, fazer o boletim de ocorrência e ter o interesse de representar a lei, porque senão só o Poder Judiciário, tendo noção do que está acontecendo, ele não é competente para prosseguir a ação penal. Tem que ter a representação da vítima. Exato. Mas, né, como várias leis, a gente tem algumas ressalvas. Por exemplo, se acontecer de o computador, o celular do presidente da República, do governador de estado, do prefeito municipal, do presidente do Supremo Tribunal Federal, do presidente da Petrobras, por exemplo, se acontecer com essas pessoas, aí a ação é incondicionada. Então, tendo conhecimento sobre isso, o Ministério Público já pode agir. Mas, se for com as pessoas do povo, outras pessoas, né? Nós, pessoas comuns né, do povo, a gente precisa dizer que a gente quer representar para que tenha esse movimento. Esse movimento.
Entendi. Isso. Então, por isso que, na verdade, foi, que nem a Juliana falou, foi uma comoção social, mais um envolvimento político, mais a Isso. fama por ela ser uma mulher famosa, ser uma mulher bonita, né? Sim. Então, teve uma união de fatores que fizeram esse movimento para criar a lei, mas não foi ela que pediu no nome dela. Não. Deu-se o não. nome por ela estar fazendo esse movimento. Isso. A lei, na verdade, ela é a 12.737 de 2012, que leva em homenagem à atriz, porque como aconteceu com ela e ela deu pontapé inicial, todo mundo conhece por Lei Carolina Dickmann, mas se tu procurar ela no Código Penal, enfim, tu vai achar ela pelo número, Lei 12.737. Muitos casos, vocês já pegaram algum caso aqui em Passo Fundo, sabem, né? É judiar de vocês pedir estatística, não estou pedindo estatística, né? Aí eu sei que vocês iriam me matar, né? Porque a gente mas existe... tem acontecido muito isso? Vocês sabem, mais ou menos imaginam? Eu já atuei em casos do hacker daí. Só defendeu ele? Exato. Não, normal, você é uma advogada, você defende o cliente. Eu já atuei em casos em que, então, o acusado, né? Então, por isso que eu te digo que é possível chegar até as pessoas. Então Sim, tem. existe, tanto que existe que aconteceu com ela, e ela sabendo que mais casos já haveriam acontecido e não tinha nenhuma punição, não haveria no Código Penal a punição para esse crime, que foi a caráter de urgência, que foi tanto que em 2 anos a lei foi criada, promulgada e entrou em vigor, a Lei 12.737, que leva o nome dela, como a gente disse, em homenagem a ela, porque aconteceu com ela e ela foi a primeira a, né, botar a cara a tapa nisso. Corajosa, né? Exato. E também é bem importante, Vanessa, a gente mencionar que quem cria um dispositivo, um aplicativo, né, para que facilite essa invasão, também é punido. Não é só quem invade, propriamente dito, o aparelho, mas para quem cria algum mecanismo que possibilite essa invasão, também é punido. Que dá acesso. Que dá acesso, que dá até um acesso. aplicativo. Entendi. É punido também. Interessante, porque assim, nós estamos num mundo em que as pessoas entendem que pode ser normal. Não é normal. Nós estamos num mundo extremamente tecnológico e vai melhorar, porque a tecnologia é um item bom. Nós estávamos agora falando sobre inteligência artificial, né? Isso vai melhorar muito e vai evoluir muito. Agora, como nós utilizamos isso, né, na nossa vida, ou deixamos que alguém utilize na nossa vida, né, tem a ver com o conhecimento que a gente tem. Né? E aqui eu vejo um caso, na época ela devia ser mais jovem, né? Sim, mas ela deve ter praticamente a nossa idade. É de uma mulher que está defendendo toda uma geração. Exato. Porque, para mim, é um absurdo isso que aconteceu. Mas será que para essas adolescentes que estão vindo agora é um absurdo? Elas talvez vejam isso como normal. E não é. Não é normal nenhum tipo de exposição, nem feminina e nem masculina. Né? Que você se sinta invadido, que você se sinta mal, que não é. Você tem que sim procurar seus direitos, não é isso? A partir do momento que você não autorizou, né, que fosse que alguém pudesse ver os seus dados, as suas fotos, as suas conversas, já é um crime. É um crime. Né? E isso traz dano, que nem para a Carolina Dickmann, além do dano psicológico, trouxe financeiro, porque ela, né, vivia da imagem dela, né? Exato. Então, ela perdeu contratos, enfim, trouxe o dano financeiro, mas ainda vem o dano psicológico da exposição, de tu achar que na rua vão estar falando de você, entende? Porque tu fica muito exposta, né, perante a sociedade, às vezes até vai prejudicar na tua profissão, no teu trabalho, a exposição das tuas imagens, né? Imagina, né? E também é bem importante mencionar que não é só para pessoa física, é para pessoa jurídica também. Como assim? Empresas. Como Empresas assim? também podem ser vítimas. Por exemplo, alguém que invade um sistema de uma empresa e tem acesso a dados sigilosos, né, comerciais, informações, também vai ser punido. Inclusive, a pena é maior. Mas aí não é na Maria, é nesta lei, mas nessa lei. não nessa digamos, eu não sei falar como tu chama o termo. Especialidade? Termo? Esse tudo número, tudo nessa número. mesma lei. Na mesma lei, mas um número diferente. Porque você invadiu o sistema, não foi de uma pessoa física, foi de uma pessoa jurídica, mas você invadiu o sistema da pessoa jurídica.
Então, não precisa necessariamente ter uma foto envolvida, tendo os dados envolvidos. Sim. Exato. Ah, Essa lei, na verdade, ela ficou muito conhecida por essa questão da atriz, da invasão do computador da atriz, da divulgação das imagens íntimas dela. Mas a lei, ela prevê muito mais do que isso. Por isso, de fato, que ela é um marco inicial para o combate de crimes cibernéticos. Porque ela prevê tanto essa questão dessas invasões de pessoa física, quanto também das empresas. Né? Porque as empresas, elas têm ali nos seus equipamentos eletrônicos, daqui a pouco, segredos comerciais, né? E que, se forem invadidos, elas podem também perder dinheiro. Né? Então, a lei também prevê essa proteção de pessoa jurídica. Tanto que, quando ela foi criada, a pena inicial era de 3 meses a 1 ano, quando foi criada ali em 2011, né? Isso, Depois, 2013. agora em 2021, ela já tem a pena maior, ela veio de 1 ano a 4 anos. Ela era de 3 a 1, e aí agora ela veio com a pena de 1 ano a 4. Entende? Então, ela já teve um aumento maior, significativo. E eu penso que vai aumentar ainda mais, porque tem crimes sendo efetuados no ambiente online muito, muito graves, né? Tá tomando uma proporção Sim. que as pessoas vão ter que entender que vão ter consequências, porque senão vai virar uma bagunça. É que nem tem acontecido muito, a gente vê a divulgação das pessoas invadirem o perfil do Instagram e criarem um perfil fake, utilizando as tuas imagens do Instagram. E né? quando tu vê teus próprios amigos, aconteceu também comigo, tipo, de pegarem as minhas imagens e criarem um perfil fake e mandarem convite para meus amigos, enfim. Então, necessariamente, não precisa ser uma foto mais voltada para esse ambiente que aconteceu com ela, mais, né, íntima, sendo qualquer tipo de foto, qualquer tipo de situação está valendo. Exato. Assim, o objetivo da invasão tem que ser destruir, alterar algum dado, ou até mesmo instalar uma vulnerabilidade. Por exemplo, um vírus. Pode acessar o computador de uma pessoa e instalar um vírus. Também vai incidir nessa lei. Nossa, quanta informação valiosa. Bom, meninas, nós estamos indo já para o final, né? E como todo finalzinho de programa, eu sempre pergunto para quem aqui está. Qual é a mensagem que você quer deixar para quem está lá nos ouvindo? Mas antes disso, eu vou pedir para quem escutou aqui o programa até o final, deixa aqui nos comentários do YouTube, né, das redes sociais. Qual é a próxima pauta que você quer que a Tabata e a Juliana tragam gente aí para nós no próximo programa? Porque a Tabata e a Juliana, elas vão estar aqui conosco toda a primeira semana do mês. Então, a próxima pauta, olha só, eu não combinei com vocês, né? Mas vai ser escolhido por vocês que estão nos escutando no programa. Combinado, meninas? Combinadíssimo! Então, vamos olhar aí nos comentários do YouTube das redes sociais a pauta escolhida e vamos trazer no próximo mês, na primeira semana do mês, aqui, no Lugar de Mulher, nas terças-feiras, às 8 horas. Agora, né, eu vou deixar aberta a câmera para vocês se despedirem e deixar esse recadinho, né, como advogada. O que você fala para quem está nos ouvindo? É assim, Vanessa, o que eu posso dizer é que se um fato desse aconteceu com você, como a gente já mencionou, como a lei ela é condicionada à representação, vá atrás dos teus direitos, vá até a delegacia, faça o boletim de ocorrência, relate a invasão, o que aconteceu contigo, para quê? Para poder, de certa forma, se achar quem cometeu o delito e haver a punição para ele, porque se não houver isso, aconteceu contigo, fiquei ofendida e não fiz nada, não fui em frente, infelizmente não tem como ir atrás e ter a punição para o criminoso. Exato. E não tenha vergonha, não tenha receio, não tenha medo. Os órgãos, eles estão preparados para receber, para te orientar, para, né, conduzir da melhor forma possível. Então, procure seus direitos, não deixe passar, não deixe que crimes assim sejam impunes. Gratidão, meninas, pela presença, sempre trazendo informações valiosíssimas, né? Louca para saber aí pelos comentários aí da rede social do YouTube qual vai ser o próximo programa, né? Até mês que vem. E vocês, né? Espero vocês na próxima terça-feira às 8 horas aqui na NGTV, no Lugar de Mulher. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.